Olá, são exatamente 19h23. Estamos iniciando a nossa maratona cognitiva. Vamos esperar os nossos seguidores chegarem, vamos ver quem ficou aí atento para o chamado. Ó, mediação do Edser, tudo bem com vocês? Vamos ver mais algumas seguidoras, seguidor. Tudo bem, Fábio? Vamos acenar aí pro pessoal. Então, pessoal, a gente tem... Oi, Gisele! Tudo bem, minha querida? Como é que estás aí com a nossa sequência didática? Uma experiência maravilhosa, hein? Tu vai ver muito resultado. Silvia, tudo bem, querida Silvia? Márcia. Oi, Márcia. Hoje mandei um convite para você pelo seu Instagram. Valcilene. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos conversar uma coisa muito legal, que são os ambientes modificantes ou modificáveis, dependendo da tradução. Então, olha só, mas antes eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer de hoje até dia 27 uma maratona. Todos os dias, inclusive sábado e domingo, certo? Nós vamos ter uma live nesse exato momento, 7h23. Por quê? Porque dia 23, às 19 horas, nós vamos ter o nosso webinário. E eu quero que essa data, né, fique registrada para vocês não esquecerem de entrar no nosso webinário. Certo? Eu conto com vocês. Ó, quem não se inscreveu ainda, tem que ir lá na minha bio, entrar lá, se inscrever, aí você vai receber um e-mail, você vai ter que abrir esse e-mail e confirmar a sua inscrição, tá bom? Então o processo é esse, mas tá lá na bio, quem ainda não se inscreveu, pode escrever, um evento imperdível. Eu tava até agora ali planejando, vendo o que a gente vai fazer, e vai sair uma experiência muito boa, com várias surpresas para vocês. Todas as minhas lives, elas ficam gravadas, todas elas, tá bom? Aí depois você pode ter acesso tanto no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube, quanto no próprio Instagram, tá bom? Então, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. A nossa maratona, ela tem diversos temas, mas os temas principais, que alguns até meio que se repetem, mas tem também uma continuação, os ambientes modificantes, que vamos começar hoje, depois vai ter outra live sobre isso. A questão da alfabetização, porque eu considero que esse tema alfabetização é um desejo de cada mãe ver o seu filho alfabetizado, né? Então, como é que esse processo de alfabetização de uma criança com deficiência intelectual pode ser desenvolvido? A questão do TDAH vai estar muito presente, essa regulação do comportamento. Eu vou fazer uma mediação só de regulação do comportamento de uma criança com TDAH. E vamos falar também, vou ter uma outra live com a Gisele, que já está aí, porque nós fizemos uma live, eu e a Gisele, sobre sequência didática. E nessa sequência didática, então, ela já está colocando em prática e nós vamos ter uma outra sobre sequência didática de avaliar o que deu certo, o que não deu, porque é uma mentoria, né? Com a Gisele, no caso, é uma mentoria. E vou também apresentar alguns jogos para a gente aprender a mediar e também algo inédito, porque aqui nessas lives vão ter algumas coisas inéditas, né? Que é a mediação de brincadeiras de roda, que também são possíveis, certo? Agora, o que nós temos de mais importante antes de eu iniciar essa live, do conteúdo em si, é vocês colocarem aí na agenda de vocês. Eu não quero ser chata, mas depois tem gente que diz, esqueci, e queria tanto, porque não sei se o webinário ficará gravado, ok? Eu não sei ainda se o webinário vai ficar gravado.
Então, marque aí na sua agenda, dia 23 de junho, às 19 horas, vai ser aqui pelo Instagram, né? Não vai ser pelo Instagram, desculpa, confundi. Mas vai ser uma transmissão que quem fizer a inscrição vai ganhar o link de acesso. E aí você vai acessar e você vai entender o GPS da mediação cognitiva. O que é um GPS? Você compra ou instala no seu computador o aplicativo te leva em algum lugar, não é? Então nós vamos ter um GPS da mediação cognitiva. E aí eu vou descrever para vocês os 7 passos para acelerar o processo de aprendizagem da criança. Quando a gente não sabe onde a gente vai chegar, qualquer caminho serve. E agora, nesse webinar, eu vou mostrar um caminho possível para acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Então, por isso que eu digo é imperdível, certo? Mas hoje eu vou falar, e hoje eu estou sozinha, vocês sabem que eu falo um monte, né? Mas quem quiser conversar comigo, é só colocar aqui, hashtag Isa com Z, porque o meu nome é Isabel com Z, Isa me chama, que eu chamo você ao vivo para conversar comigo, tá bom? No finalzinho, né? Então, olha só. Teoria dos ambientes modificantes ou modificáveis, certo? Tem as duas traduções. O que seria isso? Porque imagine um atendimento mediado ou na clínica ou mesmo em casa. Você leva mais ou menos desde a organização, a criança sentar, fazer, buscar o material, aquele rolo todo, 40 minutos. Ok. Nesses 40 minutos de atendimento, você desenvolveu algumas funções cognitivas e algumas operações mentais. Certo? Só que a criança só vai aparecer no teu consultório de novo uma semana depois. Certo? É assim que funciona, se for uma vez por semana. Então, vai aparecer na outra semana. Então, ela vai ficar um tempo gigantesco sem estimulação daquela função cognitiva que foi trabalhada. Aí, a solução é utilizar os ambientes modificantes. O que seria isso? É a mediadora intervir num ambiente no qual a criança participa, que pode ser em casa ou na escola. Não que você tenha que ir lá, mas você vai combinar com a família, orientar a professora das funções cognitivas que você trabalhou e das operações mentais. E vai propor alguma coisa para que essa família faça em casa ou a professora faça na escola, para que, preste bem atenção, durante 4 horas da semana, não é 4 horas todo dia, é pegar essas 4 horas de cada dia da semana, né? Então é espalhado. Então pegar a somatória de 4 horas e distribuir durante a semana minutos nos quais a criança vai ser lembrada, ou melhor, mediada, para ela lembrar daquelas funções cognitivas e operações mentais que usou. Então, isso são ambientes modificantes, certo? Parece simples, mas demanda o tripé, que eu já falei em algumas lives, que é mediadora, família e escola. A mediadora aqui pode ser a neuropsicopedagoga, pode ser a própria professora, pode ser a professora do AE, pode ser a segunda professora, pode ser uma psicopedagoga, entendeu? Então, é essa mediadora, a família e a escola, que é o tripé. A criança está no meio. Você tem que considerar que a escola tem o seu conhecimento pertinente, né? O conhecimento pertinente é aquilo que a escola acha que é verdade. E a mediadora também tem o seu conhecimento pertinente. E a família também tem. O nosso objetivo é juntar esses 3 conhecimentos pertinentes, articular eles para a criança que está no meio ter um maior benefício, certo? Então, são 3 profissionais, uma mãe, uma professora e uma mediadora, né? Que está atendendo a psico.
3 profissionais que têm um único objetivo: acelerar o processo de aprendizagem dessa criança. E se ela vai só 40 minutos com você, é muito pouco para uma semana que tem muito tempo. Então, a mediadora vai conversar com a família, conversar com a professora e vão articular momentos nos quais a criança vai estar mergulhada nessa exigência, nessa necessidade cognitiva de pensar a partir do uso das operações mentais e funções cognitivas que a mediadora trabalhou. Não sei se isso faz sentido para você. Então, se não faz sentido, me pergunta, ok? Agora vamos destrinchar esse processo que eu fiz apenas uma definição. Então, se alguém for pensar o que é um ambiente modificante ou modificável, são os ambientes fora do ambiente do consultório, fora do ambiente que você mediou, que vão ser planejados adequadamente para dar uma continuidade no trabalho que a mediadora fez, certo? Então, assim, ó, vamos pegar um tema. De repente, a mediadora está trabalhando a questão da matemática e números, quantidades, a representação gráfica desse número. Beleza, ela tá lá. Então, esse é o exemplo. Você trabalhou durante 40 minutos. E aí você trabalhou a operação mental de identificação, comparação, porque você comparou quantidades, análises, síntese, classificação numérica de quantidade, né, de objetos, de elementos que envolvem aquela quantidade. Beleza, você trabalhou tudo isso, muito bem, a criança pegou, legal assim, pegou bem. Aí você vai dizer isso para a professora da sala de aula e para a família, para que lá a família consiga utilizar essa fonte desenvolvida na criança em outro ambiente, para qualificar um pouco mais. No caso, por exemplo, da família, quando a família levasse, achei que fosse essencial, mas eu percebo que quantidade mais eu busco, mais me deparo com o desespero dos profissionais. Eu nunca tinha ouvido dessa forma intuitivamente, sempre achei que fosse essencial. Ó, então, por exemplo, se a mediadora tá falando de quantidade de números, quando a família for num supermercado, por exemplo, levar a criança, porque lá no supermercado tá cheio de números, é quantidade, é preço, e aí esses 20 minutos ou 30 minutos ou até 1 hora que a família passa dentro de um supermercado, vai ser 1 hora, o quê? Mediada. Põe a criança, se ela é bem pequena, num carrinho, vai andando e vai discutindo com ela. Que preço é esse? Qual é o número que tem nesse preço? Se ele já sabe, se ele já identificou, se 2 é mais que 1, é menos que 1. Tudo isso você vai perguntar para a criança. E aí você, então, vai estar trabalhando aquela operação mental que foi trabalhada pela mediadora. Identificação, comparar o preço, né? Comparar quantidades, comparar os rótulos, classificar e agrupar, né? Por exemplo, quantas latinhas de ervilha vão levar para casa, quantas latinhas de milho, entendeu? Então, esse é o momento propício de fazer a mediação, de dar continuidade dessa mediação. Em casa também, por exemplo, na hora de botar a mesa, olha, nós somos 4 pessoas aqui em casa. Quantos garfos vão precisar? Quantas facas vão precisar? Todos comem com garfo e faca? Quem come diferente? Então, eram 3, mas um não come com garfo e faca. Então, nós temos que botar o quê? 2 garfos e faca e 1 colher.
Então, isso tudo, gente, a casa da criança se torna um ambiente modificante ou modificável, que é aquele ambiente que foi preparado, planejado adequadamente para que naquele momento a mãe ou o pai fizesse algumas perguntas que desencadeasse, entendeu? A experiência que ele teve no consultório com a mediadora. Certo? Isso tá claro para vocês? Alguém me sinaliza aí se tá claro? Se compreenderam esse primeiro passo? Tá todo mundo calado. Eu não sei se estão calados fazendo transcendências ou tão calados porque não entenderam nada, mas vamos lá. Assim, ó, um trabalho de 40 minutos de uma psicopedagoga, ele pode estar prejudicado porque ele só tem 40 minutos. Porque é muito pouco, né? É muito pouco. Então, para não ter aquela quebra no trabalho que a gente fez, há necessidade dessa criança, então, estar dentro de um ambiente que a gente chama um ambiente modificável, planejado adequadamente. O modelo, porque existe uma modelagem. Ah, que bom que a Valcilene entendeu, a Sandra também. Obrigada, meninas. Olha, o modelo do ambiente modificante é um sistema, imagina um sistema, onde tem a mediadora, a família, a escola, tudo interligado. Por isso que é um sistema. E aí, esse sistema, ele se organiza de um jeito, e eu vou elencar algumas coisas que tem que ser prioridade nesse ambiente. Primeiro, envolver essa criança nesse ambiente, que a gente chama que é um ambiente cognitivamente desafiante. Lá a mediadora trabalhou números, mas aqui a mãe está trabalhando garfo e faca e quantidade, está trabalhando quantas coisas a gente vai comprar no supermercado. Então é desafiante. Então nós não podemos pegar a tarefa da mediadora, que a mediadora mediou, e tentar mediar em casa também aquela folha. Não é isso, porque a mesma tarefa sendo feita pela criança várias vezes, causa nela uma coisa que eu falei na live da Gisele, que é o colapso cognitivo. Vai chegar um momento que a criança não vai querer ver aquilo nem pintado de ouro. Não vai querer ver. Você já viu aquela criança assim, ó, que você diz, ó, vem aqui fazer essa tarefa da escola. Beleza? A criança, quando olha o livro, avança no livro, rasga a página. Isso a gente considera como uma reação de um colapso cognitivo. Ela está estressada com aquele momento. Então, assim, quando eu falo ambiente modificável, eu estou falando de um ambiente que vai proporcionar a mesma experiência cognitiva usando uma estratégia diferente. Então, a mediadora mediou uma página do livro dos números. A mãe em casa não vai mediar essa página, ela vai utilizar uma outra estratégia. Os talheres, os copos, os garfos, garfo é talher, os pratos, para poder mediar. Então, é diferente, certo? Alguém mandou uma pergunta. Ah, não. Então, esses ambientes cognitivamente desafiantes, você pode fazer um passeio na praça, um passeio na casa de alguém, mudou totalmente o ambiente, na praia. Gente, é isso que está acontecendo aqui. Isabel, tá mudando muita coisa por aqui. Ó, que maravilha, Fernanda! Que bom mesmo. Adorei o teu depoimento. Ir no supermercado, fazer uma lista de compras, onde a criança vai ter que usar os números. Vamos comprar um pão, vamos comprar 2 pedaços, não sei o que, 5 batatas.
8, não sei o quê. É isso, é tornar aquele ambiente desafiante, porque é um ambiente novo, diferente. A minha mãe já foi várias vezes no supermercado comigo, mas nunca me perguntou nada, e agora está me perguntando, então isso se torna desafiante, ok? Pegar o ônibus com a criança, porque ela também envolve número. O ônibus tem um número, certo? Você paga em dinheiro, recebe troco. Então, tudo isso são ambientes desafiantes. Então, a primeira coisa é você, então, envolver a criança nesse ambiente desafiante. O segundo é criar a oportunidade para a criança adaptar aquilo que aprendeu com a mediadora, lá na clínica. Então, ela vai ter... Então, é adaptar, porque ela aprendeu o número, agora estão indo no supermercado para utilizar os números. Então, você vai criando essas oportunidades, certo? E às vezes, gente, é coisa assim, ó. É coisa muito pequena e que você pode fazer na sua casa. As mães que estão me escutando aqui. Porque às vezes o teu filho assim, ó, quero água. A mãe vai lá, enche o copo e dá. Mas por que a mãe não pergunta? Você quer cheio, meio ou um pouquinho? Você está trabalhando quantidade, gente. Ah, não, já sei a quantidade que ele gosta de tomar. Ora, se você sabe que ele quer tomar um copo inteiro, você dá a metade. E ele vai ficar com sede e vai pedir outra metade. E você vai trabalhar isso. Ó, você tomou meio copo. Agora eu vou dar mais um copo. E aí, se a gente juntar as duas metades, vai dar um copo inteiro. São oportunidades que vocês têm e que vocês não fazem isso. Não esperem que a escola faça tudo. Ok? Não espere, porque a escola não foi preparada para isso. Então, não levante expectativas gigantes sobre a escola. A escola é maravilhosa, eu defendo a escola, eu sou dona de uma escola, né? Acho que eu nunca falei isso para vocês, mas eu também sou dona de uma escola. Por isso que meu tempo é escasso ao extremo. Eu já tenho a escola há 24 anos e gerencio, ensino as professoras, ensino as mães, para que as crianças tenham realmente um desempenho cognitivo de excelência. Que se ela tem deficiência intelectual, ela não vai se tornar lá na minha escola mais deficiente do que ela é. Pelo contrário, ela vai desenvolver toda a sua potencialidade. Pode ser pouquinho, mas ela vai desenvolver. Para conseguir ter uma independência e uma qualidade de vida melhor. Agora, eu quero que você pense em criar... Agora presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Talvez isso seja a essência do ambiente modificável, que tem tudo a ver com EduSer. Hoje eu não tô com a camiseta do EduSer, né? Mas Edu, de educação, e ser, de ser humano. Mas esse ser, eu quero que vocês dividam essa palavra em letras. Então, o ambiente modificante, a criança tem que se sentir capaz, é o S. Ela tem que ter a oportunidade de experienciar, que é o E, e de realizar algo, que é o R, ok? Então, o ambiente modificante, ele tem que proporcionar a criança ser quem ela é, de modo que ela consiga sentir que é capaz de fazer aquilo, experienciar outras oportunidades e de se sentir realizada, né? Que é o R de realizada. Mas preste atenção e friso de novo, cuidado com o colapso cognitivo. Vou ver o que aqui a Valcilene escreveu para nós. A dificuldade é que os professores muitas vezes não falam a mesma linguagem e muitos não querem colaborar com a psicopedagoga ou a professora de apoio. Gente, você tem razão. Só que nós temos que pensar o seguinte, que qual é essa resistência
que essa professora construiu essa resistência, certo? Eu vou pedir aqui para minha equipe para trazer o meu cabo do celular, para que eu possa colocar aqui, que eu não sei se a minha bateria tá boa. Eu não vi. Mas se sair, gente, eu volto. Mas vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Então, eu não quero que as professoras se sintam culpadas. Há um contexto no qual, às vezes, não dá uma segunda opção para elas. Elas têm muitos alunos, têm um conteúdo que tem que dar conta. E aí a criança que não dá conta vai ficando para trás. Entendeu? A formação pedagógica não foi suficiente para preparar essa professora para trabalhar com a criança que tem dificuldade na aprendizagem. Então, isso vocês têm que também levar em consideração. Eu acho que está na gaveta da pia. Olha a intimidade da minha casa sendo revelada na minha live. Na segunda gaveta da pia tem o meu carregador de celular. Mas vamos lá, gente. Então, o que eu quero dizer é que as professoras, elas sofrem. Elas sofrem porque elas não conseguiram ligar a chave, né? Que é uma chave de entender como é que a criança com deficiência intelectual aprende. Então, elas não conseguiram ligar essa chave. É igual a gente ligar um carro. A gente tem que aprender. A gente não nasce sabendo. E aí, se a gente não tiver um bom instrutor, né? O que vai acontecer? A gente não vai aprender direito. Porque eu trabalho numa universidade, gente. Há muitos anos que eu sou mais de 20 anos eu dou aula no ensino superior. Entendeu? E lá tem docência da língua portuguesa, docência da matemática, docência de história, docência de não sei o que, alfabetização, letramento. E esses professores estão saindo da universidade e não sabem nem alfabetizar as crianças. Então, o problema não é do professor em si, mas talvez de uma formação pedagógica que não foi muito bem estruturada, né? Então, nós temos que levar isso em consideração. Isso que eu estou falando para vocês de ambientes modificáveis, vocês que são psicopedagogas e neuropsicopedagogas, me digam aqui, quem teve acesso a isso? Talvez uma ou duas pessoas, mas ninguém. Por que esse conhecimento não chegou lá na universidade ou no curso de pós-graduação? Por quê? Porque é tudo muito fragmentado, muito ultrapassado, muitas coisas, né? Assim, o ambiente modificável, ele exige da criança uma mudança cognitiva. Como é que isso acontece? Vejam bem, quando o estímulo, que é um terminal do neurônio, quando recebe um estímulo, os neurotransmissores vão lá para o botão pré-sináptico e liberam, certo? E liberam neurotransmissores para passar para o outro neurônio, que é o pós-sináptico. Então, aqui no meio acontece a sinapse. E aí, ela faz um caminho. A sinapse permite esse caminho. Se é uma coisa que a criança já sabe fazer, quando vem o estímulo, ela vem e logo em seguida já dá a resposta. Agora, quando você coloca a criança que já sabe fazer aquilo, ela já identificou números, já identificou cores, aí você coloca ela num ambiente diferente que vai exigir um caminho diferente dessa sinapse, pensar alguma coisa diferente, elas vão se irritar e vão percorrer um outro caminho. Então, a gente diz que o ambiente modificante exige da criança uma mudança cognitiva, das rotas cognitivas, uma mudança afetiva, porque ela vai ver que aquilo que ela aprendeu tem tudo quanto é lugar. E foi fácil para ela. E social, porque a partir do momento que ela se sente capaz, ela se sente igual aos outros, também capazes. Porque a nossa criança com deficiência intelectual, eu já falei e falo 1000 vezes isso,
ela na escola, ela está sendo anulada. E essa anulação é decorrente de um diagnóstico médico, certo? Diagnóstico médico que dá um laudo, e que nesse laudo basicamente vem escrito que a sua criança vai ser deficiente intelectual para sempre. Então, há toda uma conjuntura que tem que ser mudada. Agora, o ambiente, voltando para o ambiente modificante. Se ele exige essa mudança social, afetiva e cognitiva, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser planejado. Então, essa mãe que vai dizer assim, então, hoje eu vou falar para fulano botar a mesa para a gente jantar. Entendeu? Vou botar, mas então vou fazer aleatoriamente. Não, é necessário que você planeje essa atividade, que a mãe planeje. Então, a mediadora, ela vai atuar e vai orientar essa mãe. O que é essa orientação? É dar para a mãe um roteirinho de perguntas que a mãe pode fazer para essa criança na hora de colocar a mesa, que são aquelas perguntas que vão ativar os neurônios e irritar as sinapses para obter uma resposta de uma experiência que a criança já teve. Então, isso vocês têm que entender. Então, não é qualquer pergunta, é uma pergunta planejada, com uma intencionalidade de provocar uma irritação nas sinapses. As tarefas desafiantes, elas devem levar em consideração aquilo que a criança já sabe, que é a zona de desenvolvimento real. Quem é pedagoga já conheceu o Vygotsky, e o Vygotsky fala que da zona de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe fazer sozinha. Deixa eu ver aqui alguém que está me falando aqui. A formação pedagógica é muito importante para nós professores. Acredito mesmo, não tendo a devida formação, nós professores temos que ir em busca para poder auxiliar e dar o nosso melhor. Mas é isso mesmo. E eu tenho muitas professoras aqui no meu grupo que estão aprendendo a mediar, certo? Por que eu sei disso? Elas mandam coisa para o meu Instagram, elas mandam as suas dúvidas pelo meu WhatsApp, elas pedem ajuda. Eu sei que é uma montoeira. E eu vou lá, ajudo, convido para fazer live, para fazer ao vivo comigo. Por quê? Quando eu oriento uma, se eu oriento só pelo WhatsApp, é só para ela. Se eu oriento aqui, eu oriento para um monte de gente que está me ouvindo. Então, como eu tenho pouquinho tempo, eu faço tudo aqui ao vivo. Então, eu ensinando alguma coisa para você, eu estou ensinando para mais gente. Fora aquelas que olham depois a live, né? E concordo com você, realmente. Cada uma, eu acredito que o propósito de vocês estarem aqui não é de me investigar, é de aprender algo. Por que vocês estão em busca de aprender algo? Porque vocês querem fazer alguma coisa pela essa criança. Porque me angustia ver essa criança lá cobrindo pontinhos o tempo todo, pintando, mas sem uma intencionalidade. Só para passar o tempo dela, com a esperança, né? Eu sempre digo, olha, professora, com essa tarefa aí, porque algumas professoras, ou psico, né? Elas me chamam, olha, eu fiz essa tarefa com a criança, eu fiz essa, eu estou há 3 meses fazendo e nada, não me dá uma resposta. Vou desistir da minha profissão. Eu digo, não desiste, faz certo. O fazer certo é você fazer uma tarefa mediada, muito bem mediada. Para isso você tem que aprender a mediar. Então, a ideia é essa, que você busque uma formação, como a nossa amiga aqui falou, né? Pra gente, certo? Preciso explicar as potencialidades de cada uma. Lógico, as crianças, elas têm muita potencialidade, muita mesmo. Não vai ficar na zona de conforto e dizer que não teve formação. Lógico, é o discurso, né? Então, assim, ó, vamos seguir um pouquinho mais aqui, ó. A criança, nessa tarefa desafiante, ela tem que se sentir que ela é capaz de fazer. Então, você vai ter que medir o nível de complexidade dessa tarefa. Como é que eu vou medir o nível de complexidade dessa tarefa? Quanto mais, ó,
As operações mentais, elas são 19. Quanto mais operações mentais eu exigir na tarefa, mais complexa a tarefa é. Então, essa é a lógica. Então, eu começo exigindo as funções cognitivas mais simples. Por exemplo, identificação, classificação, comparação, análise, síntese, que é um grupo de operações mentais que a gente chama que são mais simples. Bem que, para uma criança classificar algo, ela tem que identificar o que é aquilo, analisar, fazer síntese, classificar, comparar para depois classificar. Então, vê que as operações mentais, elas vêm encadeadas também. Por isso que elas são 19, né? Elas vão encadeando conforme a complexidade. Agora, 3 coisas que eu quero que você observe muito, muito mesmo. Primeiro, a quantidade de tarefas. Eu já falei algumas vezes, mas sou obrigada a falar, porque isso me angustia muito. Eu baixo mesmo, eu baixo. Eu baixei agora 700 tarefas para trabalhar com a criança com deficiência intelectual. Baixei na internet, era grátis. Baixei. Assim, eu colocar uma criança fazer todo dia uma tarefa daquela, vai ter mais uns 2 a 3 anos aí para terminar. Okay? Porque é muita tarefa. E no final desses 2 anos, a minha criança vai continuar igual. Porque é tudo exposição direta, que não é mediada, que a gente não sabe nem qual é a intencionalidade da tarefa, só de memorização, repetição, usa só o perceptivo, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá. Então, isso não funciona. Isso não muda o processo cognitivo da pessoa. Isso não causa plasticidade cerebral. Não faz teu aluno pensar. Então, dessas 700, tu escolhe 10 e vai mediar, vai aprender a mediar para mediar a tarefa. Aí, no final dessas 10, você vai ver que o seu aluno não é mais o mesmo. Como é que esse guri fez isso? E melhor, em casa, o resultado também vai aparecer. Não sou eu que estou dizendo isso, são as minhas seguidoras que já começaram a colocar isso em prática. Então, você tem que observar a quantidade de tarefas. Essa quantidade não pode ser muita para não ter o colapso, né? E essa quantidade, ela tem que se transformar em qualidade da tarefa. Outra. Como é que eu vejo se a criança está aprendendo? Pela rapidez da resposta. Tá bom? E pela precisão. Porque geralmente a criança com deficiência intelectual, como é que ela age? A professora diz, faz isso. Aí ela faz. E a professora diz, não é assim. Daí ela apaga. Daí ela faz de novo. A professora, não é assim. Presta mais atenção. Aí ela apaga, faz de novo. Não é assim. Então a gente vai fazendo ensaio e erro. Até a criança acertar. Como se o ensaio e erro proporcionasse a modificação e a plasticidade cerebral. Não faz. O ensaio e erro deve ser substituído pelo planejamento das ações. Antes de fazer, nós vamos construir uma estratégia cognitiva para fazer a tarefa. Porque daí a gente vai ter precisão na hora de fazer a tarefa. E mais uma coisinha que eu quero falar com vocês do ambiente modificáveis é assim, é uma aprendizagem que não é mais passiva. É uma aprendizagem ativa. A criança vai ter que pensar o tempo todo. Alguém falou alguma coisa? Os profissionais da educação não acreditam na potencialidade das crianças com qualquer tipo de deficiência. Sim. Deve haver uma sondagem, a partir disso elaborar com intencionalidade a lógica da organização da aula. Perfeito. Isso mesmo. Faz uma live só sobre as funções cognitivas. Tudo bem, vou fazer. E faz outra live sobre as operações mentais. Eu tenho vídeos gravados aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, certo? Mas eu posso falar para vocês sobre cada uma. Eu também acabei de pensar nisso em relação às atividades, muita informação. Tá, vamos lá agora. Eu quero dizer para
ela é professora, que eu não sei o nome, que aparece ali como ela é professora, quando você escreveu aqui para mim, ó, eu também acabei de pensar nisso em relação às atividades. Sabe o que você fez cognitivamente? Uma transcendência. Isso que eu falei aqui fez você pensar nas atividades. Esse processo, quanto mais transcendência você fizer, mais você aprende. O que é a transcendência? É o teu cognitivo, os teus neurônios, indo lá na tua memória de longo prazo e fazer conexão. Isso é neurociência. Neurociência mostra que isso acontece. O professor não sabe dar valor à transcendência, porque quando uma criança interrompe uma fala de uma professora que está explicando a tarefa, a professora diz o quê? Fecha a boca que agora é na hora de perguntar. Agora é hora de ouvir. Mas na hora que você está me ouvindo é que você está aprendendo. E você tem que externalizar isso para fazer a conexão. E a professora não deixa. Ai, gente, mas vamos lá. Então, mediar é transformar esse ambiente modificável e tirar essa criança de uma situação passiva para uma situação ativa. E aí eu coloco aqui 4, eu tenho que olhar bem, porque a minha equipe diz aqui que com o número eu não lido muito bem. Assim, ó, vamos ver, 4 atributos importantes que eu quero que você considere. Primeiro, igualdade. Assim, ó, o grau de igualdade que as crianças com deficiência intelectual estão tendo a oportunidade dentro da escola. Eu até quero substituir a igualdade por equidade. Mas primeiro eu quero explicar a igualdade, por exemplo, assim, ó, a professora está explicando lá para o 3º ano exatamente o ciclo da água. Beleza? Um tema que vocês todas sabem. Mas, para a criança com deficiência intelectual, ela deu apenas uma nuvem desenhada para ele colar algodão dentro. E acha que essa atividade, ela deu a mesma oportunidade para as crianças trabalharem o ciclo da água. Isso não é assim. Entendeu? O que ela deveria fazer é adaptar aquele conteúdo. Como é que eu vou adaptar esse conteúdo? Por exemplo, com uma imagem, com um filme, uma imagem que eu pudesse mostrar para a criança exatamente todo o processo da água. Sabe que as adaptações bem feitas para a criança com deficiência intelectual ajudam todas as outras crianças. Então, é você planejar a sua aula pensando no seu aluno com deficiência intelectual e não menosprezando o potencial que ele tem de pensar ou de aprender a pensar. Então, permitir que a criança tenha as mesmas oportunidades. Isso é essencial. Outro, as demandas positivas. Criar exigências, mas que num primeiro momento vão ser demandas positivas, que vão levar em consideração aquilo que a criança já sabe. Isso é importante. E outra, hoje até escutei um vídeo aí de uma amiga, que ela também trabalha assim com vídeos, né? E ela diz assim, olha, ela está explicando por que a criança não quer fazer atividade. Tem 2 motivos por que ela não quer fazer atividade. O primeiro motivo é que ela não tem interesse pelaquela atividade, porque ela já sabe aquilo, então ela não quer saber. E o outro é que a atividade não trouxe nenhum desafio. Então, algo que você tem que pensar é o seguinte: igualdade das tarefas, demanda positiva e tarefas novas. Olha só, uma coisa é o que ela gosta, a criança gosta de fazer. Outra coisa é o que ela precisa fazer. Existe uma diferença. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer o que ela precisa numa tarefa nova, levando em consideração aquilo que ela já sabe fazer. E
as mediações, nesse caso, do ambiente modificável, certo? Não vão relacionar com uma mediação de consultório ou uma mediação institucional para um grupo inteiro de alunos dentro de uma sala de aula. Porque eu já mediei 500 pessoas ao mesmo tempo. Eu fiz todas elas pensarem ao mesmo tempo. A partir de uma única tarefa que eu ensinei elas a mediar. E elas fizeram. Foi uma experiência bem legal. Então, não importa a quantidade de pessoas na mediação. Agora, aqui nesse caso do ambiente modificável, você tem que pensar na mediação individualizada. Porque é a partir dessa particularidade da criança. Ela foi atendida por você e vai lá para a casa dela. E nesse ambiente da casa dela, né? É um ambiente que deve proporcionar isso que você está exigindo. Olha, isso me fez lembrar uma situação que eu passei. Eu dei aula na APAE durante muitos anos também, né? E vocês sabem, eu prendi os meus cabelos, mas meu cabelo é muito comprido, grosso, comprido. Então eu tenho muito cabelo. E eu trabalhava numa sala de aula lá na APAE, de uma criança que era cheia de piolho. Aí eu, né, toda posuda, dizia assim, ó, eu não vou dar mais aula pra ela não, ela é cheia de piolho, se eu pego piolho no meu cabelo, como é que vai ficar? Quem é que vai tirar os meus piolhos? Eu fiquei indignada. E a assistente social, né, que tem uma assistente social também, né, que nem queria mais. E aí, só que assim, eu tinha dois corações, um que eu ficava com pena daquela criança, que eu tinha que fazer algo por ela, que eu tinha que mediar, que eu já sabia mediar nessa época, e outra, essa coisa de ela ter piolho, eu não queria pegar piolho. Mais uma outra pessoa, né, que a gente sempre diz assim, ó, aquelas santas pessoas aparecem na nossa vida para nos dar uma luz ou um ensinamento. Então apareceu uma pessoa dessa e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos visitar a casa dessa mãe para que a gente possa então entrar e ver o quanto ela é negligente com essa criança. Vamos lá nessa casa. E aí nós pegamos a Kombi, né, uma Kombi, fomos na casa dessa criança. Quando cheguei lá, gente, eu perdi a pose, ok? Porque essa criança era uma criança com síndrome de Down, de 6 anos, que morava com mais 8 pessoas, num casebre, que não tinha o chão da casa era a terra. Então, eles dormiam em cima de jornal ou papelão. Quando chovia, eles não dormiam, eles ficavam em pé, porque não podia dormir enquanto o chão não secava. Gente, então assim, ó, a realidade das nossas famílias é você tem que conhecer para poder fazer isso. Ter essa mediação individualizada, mas levando em consideração a particularidade da criança. Olha, gente, sabe a solução que eu fiz para mim? Daquele dia em diante, até beijava e abraçava essa criança quantas vezes ela desejava. Por quê? Usei um shampoo contra piolho e acabou. Pronto, entenderam? É assim que funciona. Às vezes a gente tá tão ali, ó, sabe, fechada e não vê outra possibilidade. Só o quê? De julgar o outro, de acusar a família. Porque eu tô falando disso, não é acusando vocês, é de mim. Eu fiz isso quando eu comecei na minha profissão. Então assim, hoje não, hoje é diferente, né? A gente não vai julgar, a gente não tem que julgar. Não tem que julgar os professores porque eles não fazem certo. Porque eles não fazem certo porque não sabem fazer certo, ninguém ensinou. Então essa é a ideia. Se vocês estão aqui tendo a oportunidade de discutir isso comigo, de ter uma outra visão, aprender de repente uma coisa diferente para fazer com o seu aluno, é essa oportunidade. Agarre essa oportunidade e venha, né? Venha ser uma mediadora de excelência aí do EduC 5.0. Agora, só no meu doutorado, vê só quantos anos eu passei, né? Da década de 90 até o doutorado em 2011, quando eu escrevi sobre o olhar luxuoso do educador. Nós temos que ter um olhar luxuoso sobre o nosso aluno e ver nele não só as dificuldades, mas assim as potencialidades.
E quando a gente vê, quando a gente trabalha com ambientes modificantes ou modificáveis, a gente tem que ter esse olhar luxuoso sobre o meu aluno, sobre essa criança. E gerar 3 coisas. Primeiro, a expectativa de que ela é capaz. Olha, eu já tive uma aluna na PAI que era PC, paralisada cerebral. Não falava nada. Outro dia eu conto esse caso para vocês. Mas eu tinha expectativa de que ela era capaz. Certo? Eu conto isso em outra live para vocês. Outro, olhar luxuoso sobre a importância. Isso é, anote aí. De não interromper um processo cognitivo. Por exemplo, você está lá mediando e agora a criança entrou no ritmo. Pô, agora ela está dando resposta. Agora ela está entendendo. Aí daqui a pouco tu olha no relógio e diz assim, vamos acabar. Acabou. Corta no meio. O Forsten diz que isso não deve ser feito. Então tente organizar de um modo que a mediação, o processo mediado, não fique lá no final do teu atendimento. Já começa no começo. Para você, né? Dura mais ou menos esse processo, esse envolvimento da criança com a tarefa em torno de 20 minutos. Então não deixe para os 20 minutos finais. Faça no começo, para não interromper o processo cognitivo. E usar como recurso para mediar as funções cognitivas e as operações mentais. Certo? Gente, agora eu quero saber se alguém quer conversar comigo, fazer uma perguntinha aí ao vivo. Alguém se habilita? É só botar Isa, me chama que eu chamo. Mas você também é explicações perfeitas que me despertou. Que bom, esse planejamento é muito bom para o desenvolvimento de todas as crianças. Lógico, onde Isabel aprendeu tudo isso? Qual curso? Eu não fiz exatamente um curso, minhas amadas. A educação inclusiva, a inclusão e essa crença que eu tenho construída da capacidade da criança com deficiência intelectual, isso tem nas minhas veias. Eu escolhi a educação especial porque eu já acreditava que a minha crença era o seguinte, eu dizia assim, é impossível não existir algo para fazer por essa criança. Certo? Era isso que eu pensava, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Lógico, a partir disso, eu fui em busca, né? Eu fui para fora do país, entendeu? Deixei meu filho com 3 anos aqui, mais o meu marido, durante um mês inteiro, e fui ser aluna do Helvin Forstein. Olha, eu quero falar para vocês, esse aqui é o livro que eu tenho, certo? Meu livro sobre inteireza do ser, que é a minha tese de doutorado. É um livro muito lindo, tanto com o que está escrito, quanto ele em si, porque ele é todo colorido. É muito bonito esse meu livro. E a gente vai estar daqui a pouco disponibilizando para vocês também. A minha equipe fica o tempo todo aqui me interrompendo, por isso que eu perco meu raciocínio. Como eu sou hiperativa, né? O meu cérebro ele funciona assim, do começo ao fim. Mas eu estava falando para vocês como é que eu aprendi tudo isso. Não teve um curso exato, um curso. Eu fiz vários cursos, né? E a partir de todos esses cursos eu montei o EduC, montei essa perspectiva. E aí eu fiz esse curso do Helvin Forstein lá na Holanda, em 2003, mas eu já era mediadora do Helvin Forstein, mas não era formada por eles, era a partir da minha professora que me ensinou, e eu já mediava, né? E aí depois eu quis me tornar uma mediadora do Helvin Forstein, então eu fui para fora do país, e meu marido até vendeu o carro dele para pagar o curso. Na época eu acho que foi $14 mil para fazer tudo isso, o curso, né? E depois eu me tornei psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta, e tudo assim, por quê? Porque eu acredito que essa criança é capaz de aprender. E essa criança ninguém vai tirar de mim, ninguém. E vocês têm que ter,
A crença de que a criança com deficiência intelectual é capaz, ela tem que fazer parte de cada célula do teu corpo. Porque isso vai mover você a ser uma mediadora de excelência. Você vai ter tempo para estudar, para pensar, para elaborar, porque isso tá aqui, ó, dentro da gente, em cada célula, te move. Então eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Nem pós não se fala sobre neurociência. As pós, né? Pós é uma fábrica aí, né? Pensando assim, economicamente, uma fábrica de ganhar dinheiro mais fácil. Mais fácil, certo? Mas também traz as suas fragilidades. Mas eu não quero dizer que as pós são ruins, elas trazem formações desconectadas e a gente não consegue fazer a ligação. Só que eu faço essa ligação, fiz essa ligação e quero ensinar para vocês tudo isso, tá bom? E aos poucos, né? Porque hoje é uma pequena live. Os materiais pedagógicos que facilitam a aprendizagem ficam escondidos nos depósitos cheios de poeira. Vivenciei isso. Lógico, tem muito material pedagógico que a gente pode usar, né? Muito, muito. E é isso aí, gente. Olha, alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Pode ir ali onde tem um ponto de interrogação e fazer a pergunta. Se você quer se tornar uma mediadora, uma coisa você tem que saber. Além de aprender a mediar, você tem que ser cara de pau. Cara de pau é botar sua cara aqui para falar ao vivo comigo. Entendeu? Sem pena nem dó. Por quê? O que a gente tem a ideia? Que a gente vai ser julgada. Aqui, para ser mediadora, ninguém julga ninguém. A gente se beneficia de tudo que o outro diz. Porque a gente consegue encontrar uma lógica. Por que aquela pessoa está pensando desse jeito? Quando você se tornar uma mediadora, essa coisa de se julgar e julgar o outro, cai fora. Não vai ter mais. A professora vai dizer assim, não vou fazer nada disso. Aí você vai pensar, o que será? Por que será que essa professora está me dizendo tudo isso? E aí você vai dar um sentido para isso, né? Eu vou contar a minha última experiência aqui nesses 3 minutinhos que faltam pra gente. Uma aluna minha da universidade, que eu dou aula no ensino superior, ela falou assim, prof, olha, no nosso estágio, a professora pegou a criança pelo braço e socou na cadeira. E nós vamos fazer uma denúncia. Aí eu, enquanto mediadora, fiz as meninas pensarem, por que será que uma professora, no primeiro dia de aula, que encontra as estagiárias, né? Primeiro dia das estagiárias, ela tem esse tipo de ação com a criança. O que será que ela quer nos revelar? O que será que ela quer nos revelar? Então eu saí do julgamento e começamos a pensar, entendeu? Porque é muito fácil a gente julgar a família, a criança, a escola, a psicopedagoga que não dá jeito, a neuropsicopedagoga, a terapeuta. A gente julga tudo, é mais fácil, né? Mais fácil. Agora, quando eu fiz isso, a gente teve um plano e chamamos a professora para conversar. E sabe o que a professora disse? Estou estressada, eu não aguento mais. Eu estou com 32 crianças dentro da sala de aula para alfabetizar. Eu estou sozinha. As crianças estão socadas dentro dessa sala de aula e eu preciso de ajuda. Lógico, gente, que ela precisa de ajuda. Entendeu? A gente deu um outro sentido para aquela atitude. Até depois teorizamos. Aonde você dá aula? Olha, eu já dei aula em muitas universidades. Atualmente eu trabalho no Centro Universitário Municipal de São José, que é uma universidade pública, municipal e trabalha com cotas. 70% dos alunos que entram no vestibular são alunos oriundos de escolas da rede municipal de São José. É nessa universidade que eu trabalho. E ela só trabalha com graduação, né? Assim, mestrado, doutorado, isso não tem. E até 2018 eu trabalhei na Uniplac em Lages, aqui em Santa Catarina também. Aí lá eu trabalhei com mestrado e doutorado, né? Na área da educação ambiental, na área da educação e na área da saúde. É isso. Todo dia eu vou contando um pouco de mim, né, gente? Para vocês irem me conhecendo, certo? Então eu não tenho uma bola de cristal, mas eu tenho uma cabeça que me faz pensar
em soluções para os casos que vocês me trazem, tá bom? Olha, amanhã vai ter uma live com a minha amiga Sâmia, que é do Ceará, tá? É do Ceará, e ela é maravilhosa, e nós vamos falar sobre TDAH, autismo e alfabetização, porque é um caso de uma criança. Então, a criança é TDAH, é autista e precisa iniciar esse processo de alfabetização, tá bom? Nós vamos trabalhar isso amanhã. Convido todas vocês para continuar na maratona, porque são vários dias, esse é apenas o primeiro. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, gente. Um beijo grande, gratidão por me aturarem. E se tiver dúvida, coloca aí no Instagram que eu vou falar com você, tá bom? Um beijo grande e até o próximo encontro. Silvia Helena, já tivemos um encontro aqui. Um beijo grande, querida. Tchau, gente.